Neste vídeo, vamos aprender como criar problemas customizados e inéditos, que podem ser incorporados às suas listas de exercícios e competições no BeCrowd Academic. A plataforma BeCrowd oferece mais de 2.500 desafios de código disponíveis livremente para todos os professores que utilizam o BeCrowd Academic. Sabemos, no entanto, que cada instituição e cada professor tem seus objetivos acadêmicos específicos e que, muitas vezes, preferem criar exercícios próprios, adaptados às suas disciplinas, em vez de utilizar apenas os desafios disponíveis no repositório público da BeCrowd. Para isso, o BeCrowd Academic oferece a funcionalidade de criação de problemas customizados, ou simplesmente, problemas custom. Esses problemas são inéditos e restritos à sua instituição, ou seja, apenas você e os demais docentes da sua instituição, quando aplicável, terão acesso a eles. Nos planos corporativos ou institucionais, os problemas custom podem ser compartilhados com outros professores da mesma instituição acadêmica. Os problemas podem ser criados em qualquer uma das mais de 25 linguagens de programação disponíveis na BeCrowd, com exceção da linguagem SQL. Uma vez criado e publicado em uma das linguagens, o problema custom pode ser utilizado em todas as linguagens disponíveis na plataforma, também com exceção de SQL. Isso torna a criação de problemas custom extremamente versátil e produtiva. Você cria uma vez e pode utilizar o mesmo exercício em diversas linguagens. Para criar ou gerenciar seus problemas custom, acesse o menu lateral esquerdo e selecione Problemas Customizados. Em seguida, clique no botão Novo Problema para iniciar o processo. A primeira etapa consiste em preencher os dados do cabeçalho do problema. Autor do problema. Nome da pessoa que criou o problema custom. Essa informação é exibida para os alunos no BeCrowd Talent e, no caso dos planos institucionais, identifica o autor dentro da instituição. País. País de residência do autor. Linguagem. Selecione a linguagem usada para desenvolver o problema. Essa escolha serve apenas para a criação, pois o problema, depois de publicado, poderá ser usado em qualquer linguagem da plataforma, exceto SQL. Categoria. Escolha uma das 9 categorias existentes na BeCrowd. Nível: 1 a 10. Indica o grau de dificuldade. Cada instituição pode definir seus próprios critérios de classificação. Tempo limite, por caso de teste. Define o tempo máximo, em segundos, que cada caso de teste pode levar para ser executado. Códigos de alunos que ultrapassarem esse limite, mesmo que corretos, serão classificados com o erro limite de tempo excedido. O valor padrão é 1 segundo por caso de teste. Limite de memória, kilobytes. Define a quantidade máxima de memória que o código do aluno pode usar por caso de teste. O valor padrão é 200 megabytes, 204.800 kilobytes. Compartilhar. Problema. Ao marcar esta opção, o problema se torna propriedade da instituição, ficando disponível para outros docentes e sob gestão do administrador da instituição responsável pelo BeCrowd Academic. Nome. Título do problema custom. Assunto. Insira tags separadas por vírgulas, como recursão, árvore binária, string, matemática, etc. Notas. Campo opcional para incluir informações adicionais, como em quais cursos ou competições o problema será usado. Enunciado do problema. O enunciado é escrito em um editor de texto rico, que permite formatação, cores, tabelas, listas, imagens e outros recursos visuais para tornar o exercício mais atrativo. Você pode criar o enunciado em português, inglês ou espanhol, e ele será exibido aos alunos conforme o idioma de uso do BeCrowd Talent. Há 2 formas de criar o enunciado. Manual. Escrevendo todo o texto do problema, incluindo o objetivo, entrada e saída esperadas. Com auxílio da Beatrice, IA da BeCrowd, descreva brevemente o objetivo do problema e clique no botão Descrição. A Beatrice gerará automaticamente o enunciado no formato adequado. Essa opção é válida somente para usuários do BeCrowd Academic que possuam acesso às funcionalidades de inteligência artificial da BeCrowd. Após a geração, você pode revisar, ajustar ou regenerar o texto quantas vezes quiser até ficar satisfeito. Quando o enunciado estiver pronto, você pode usar a Beatrice para gerar automaticamente as versões traduzidas para os outros idiomas, clicando em Traduzir na aba correspondente. Finalize clicando em Salvar. Você será então direcionado à tela de códigos e casos de teste. A tela de códigos e casos de teste contém cabeçalho, com as informações básicas do problema. Lista de código-fonte.
onde você insere os códigos que servem de referência para o sistema julgar as respostas dos alunos. Há 4 tipos de código, sendo um obrigatório e 3 opcionais. Quanto mais códigos desses você submeter, mais rápido será o processo de julgamento das submissões dos alunos pela plataforma. Resposta: aceita. Obrigatório. O código que gera a resposta correta. Resposta errada, opcional. Um código com saída incorreta. Erro de apresentação, opcional. Submeter um código que contenha erro de apresentação, ou seja, o algoritmo do código está correto, mas o resultado é apresentado de forma incorreta, diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, espaçamento incorreto, falta de quebra de linha, etc. Tempo limite excedido, opcional. Submeter um código que demore mais que o limite definido para tempo máximo de execução. Após inserir os códigos, é hora de incluir exemplos e casos de teste. Recomenda-se pelo menos 3 exemplos e 5 casos de teste. Os exemplos aparecem para os alunos no enunciado do exercício, enquanto os casos de teste são usados apenas na avaliação automática do código submetido. Para entrar com um exemplo, clique em Adicionar exemplo. A tela de cadastro de exemplos será apresentada onde você precisará informar uma entrada possível e a saída esperada. Para ilustrar, em um problema custom que pede para os alunos somarem 2 números e imprimir o resultado, os dados de entrada e saída podem ser: entrada 10, 5, saída 15. Após entrar com os dados, clique em Salvar. Uma vez entrados pelo menos 3 exemplos, agora é a hora de entrar com os casos de testes. Esses casos de testes não serão apresentados aos alunos, mas serão usados para executar o programa submetido pelos alunos e validar o comportamento do código submetido. Os casos de testes podem ser entrados manualmente ou através do auxílio da Beatrice para usuários de planos do B-Crowd Academic, que incluem funcionalidades de inteligência artificial. Para entrar manualmente, o processo é semelhante ao que foi feito anteriormente para entrar com os exemplos. Clique em Adicionar caso de teste e entre com a entrada de dados e saída esperada. Usando a Beatrice, basta simplesmente clicar no botão Gerar casos de testes e a Beatrice vai sugerir 5 casos de testes de forma automatizada. Você pode editá-los e ajustá-los diretamente no pop-up onde os casos de testes são apresentados. Remover os que não têm interesse através do ícone do cesto de lixo ou aceitá-los clicando em Salvar. Ao salvar, os casos de testes serão inseridos automaticamente na lista de casos de testes. Esse processo pode ser repetido inúmeras vezes para inserir quantos casos de testes assim desejar. Importante: para que a Beatrice gere casos de testes corretamente, é preciso que tenham sido inseridos pelo menos 3 exemplos válidos na lista de exemplos. Após inserir todas as informações, clique em Publicar. A plataforma executará testes automáticos para validar se o problema custom funciona corretamente. Os resultados são indicados por ícones. Verde: tudo certo. Amarelo: atenção, mas não impede a publicação. Vermelho: erro ou falta de informação que precisa ser corrigido. Em caso de erro, clique no número da submissão para visualizar o relatório detalhado e fazer os ajustes necessários. Esse processo pode ser repetido quantas vezes forem necessárias até que o problema seja corretamente publicado. Caso o botão Publicar esteja habilitado, a plataforma aceitou o problema custom, mesmo que haja pontos de atenção. Clique em Publicar para formalizar a publicação. Uma vez publicado, volte à tela de listagem de problemas custom, onde você poderá pesquisar problemas custom por nome, categoria ou nível de dificuldade. Clicar em ID para visualizar o enunciado como os alunos o verão. Ver as informações dos problemas custom e clicar nos títulos da tabela para ordenar a lista por coluna de forma ascendente ou descendente. Ver as submissões e logs de execução dos problemas custom durante o processo de publicação. Usar os ícones em opções para descompartilhar. Essa opção só está disponível para usuários do B-Crowd Academic, com perfil de administrador. Para problemas que foram compartilhados com os outros docentes da mesma instituição, ao clicar nesse ícone, o administrador remove o acesso de compartilhamento e o problema volta a ser acessível somente pelo professor que o criou. Visível: torna o problema custom visível ou não para os professores incluírem em suas listas de exercícios e competições. Atenção ao fato de que, ao publicar um novo problema custom, ele vem com o status de não visível e precisa ser alterado para visível, para que possui ser efetivamente utilizado. Visualizar:
Esse ícone dá acesso à página de códigos, exemplos e casos de testes para que ajustes possam ser feitos no problema Custom caso necessário. Editar. Opção que dá acesso a fazer ajustes no cabeçalho do problema Custom ou em seu enunciado. Remover. Apaga o problema Custom de forma definitiva. Caso queira removê-lo temporariamente, use a opção de torná-lo invisível, conforme apresentado anteriormente. Encerramos assim este vídeo sobre a criação de problemas customizados no bCrowd Academic. Você aprendeu como criar, configurar e publicar problemas customizados, adaptando os desafios da bCrowd às necessidades específicas de seus cursos e alunos. Não se esqueça de assistir aos demais tutoriais, todos desenvolvidos para tornar sua experiência com o bCrowd Academic ainda mais eficiente e intuitiva. Até a próxima!